Fala rapaziada, esse aqui é o Botafogo Literário e sim, Marlon Freitas de saída do Botafogo. Os rumores que se iniciaram aí nos últimos 2 ou 3 dias acabam de se confirmar segundo a redação do GE, que publicou há algumas horas que o Botafogo de fato teve aquela conversa prometida no dia de ontem entre John Textor, os representantes do Marlon e o próprio jogador. E nessa reunião o atleta teria solicitado ao Botafogo que fosse colocado à disposição para poder negociar com o Palmeiras. E aí eu vou separar esse bate-papo rápido aqui em 3 vieses. O primeiro é o lado do Botafogo. O que eu tenho de entendimento dessa situação é que o Botafogo jamais poderia liberar o seu atleta, que não é um atleta qualquer, é o principal líder do grupo nesse momento, a voz ativa no vestiário, a voz ativa dentro de campo, é o cara que passa segurança para os atletas que estão subindo. Tem um vídeo recente dele conversando com o Kadir, numa situação de jogo em que o Kadir estava no chão e ele vai lá, passa as instruções para o garoto. E o Palmeiras é o nosso rival direto nos últimos anos, né? É o principal competidor contra o Botafogo, superando até os principais rivais que a gente tem historicamente aqui no nosso estado, como principalmente o Flamengo, que é o clube que se mantém mais no topo da tabela, principalmente nos últimos anos. Então o Botafogo assina para o mercado, não, o Botafogo acena para o mercado de que há certa facilidade em tirar os atletas daqui do clube, seja para qual clube for, independentemente desse clube ser um grande rival ou não, e até com certa facilidade. Então, essa é a minha preocupação com relação ao clube. Qual é o recado que o clube está passando para o restante do ambiente futebolístico, em nível nacional principalmente, né? Bate na porta que a gente vai negociar com qualquer um que seja. É preocupante, mas vamos tentar manter a calma dentro da análise. Tem que manter o lado jornalista sereno para não deixar o lado torcedor falar mais alto. Sobre empresário e atleta, é um lado muito complicado, né? O empresário ele faz o papel dele, a gente gostando ou não. Ele age dessa forma, ofertando o seu atleta para diversos clubes, e isso acontece negativamente para nós quando o nosso atleta está sendo ofertado para clubes rivais ou outros clubes do exterior, e acontece positivamente quando chegam propostas e ajudas com relação ao Botafogo, como por exemplo, pelo que eu pude verificar, junto ao, por exemplo, o Fabiano Bandeira postou recentemente foi na live de ontem do Fabio, eu tava vendo. Ele diz que o empresário que tirou o Arthur Jorge do Botafogo é o que está trazendo o Anselme agora. Então essas trocas acontecem a todo momento no mundo empresarial, né? E agora o que mais me deixa chateado é um momento ainda de muita especulação e sem posicionamentos precisos. A gente não pode se emocionar com cada coisa que aparece, mas me deixa chateada a postura do jogador, porque juntamente com seu staff, pelo que se desenha de informações até o momento, ele não só negociou com diversos clubes, como negociou com clubes rivais, e clubes rivais da mesma cidade, como o Fluminense, por exemplo. Foi ventilado durante a semana que ele negociou com o Fluminense e que supostamente o Palmeiras até teria atravessado essa negociação. Então o Marlon Freitas aí negociou com o Fluminense e Palmeiras, dois clubes dos maiores rivais que a gente tem, e isso tira um pouco a força do Botafogo no mercado para mim, traz uma decepção com relação à SAF e a postura da diretoria do futebol do Botafogo, e uma decepção maior ainda com relação ao jogador, né? E eu tava comentando aqui em casa que essa semana mesmo eu nunca tive uma camisa com o nome de nenhum jogador. Eu sempre fui muito reticente quanto a isso. Mas essa semana eu tava pesquisando porque saiu a promoção para os sócios de camisa, né? E eu simulei colocar Alex Telles e simulei colocar Marlon. E acabei não colocando, nem comprei camisa ainda, mas acabei optando por não colocar, tá lá no carrinho. E ainda bem que eu não comprei, porque imagina essa camisa chegando agora, na semana que Marlon Freitas decide sair do Botafogo. Da forma que tá saindo, depois de tantas declarações de amor, né? Há 20 dias na Romário TV ele falou sobre o Botafogo, teceu diversos comentários carinhosos, de agradecimento,
Fora que a gente vem vendo os documentários, né, aquelas falas deles, um jogador muito importante nos últimos anos do clube, entrou no bandeirão dos ídolos, mas agora tá saindo dessa forma, e aí eu aproveito esse último toque que eu falei aqui para questionar vocês sobre uma questão. O que vocês acham sobre ídolos? Eu penso que a gente tem que confirmar um atleta como ídolo no pós-carreira dele, ou dependendo do tipo de saída que ele vem a ter do clube. Por exemplo, três caras que eu respeito muito, né, e representam para mim a transição e o retorno do sonho do Botafogo após a SAF. São Tietê, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa. O Danilo porque fez de tudo sempre para não sair, e sempre que ele entrava ele dava conta do recado, foi um jogador muito regular nos momentos que a gente precisou dele. Principalmente naquele final de campanha lá de 23, ele foi o cara que manteve a esperança e o orgulho de ser botafoguense, sempre entrando e jogando muito bem. O Tietchan para mim representa muito o que eu falei, o retorno, a dignidade, um cara que corria, jogou em todas as posições. Então, saiu quando o seu ciclo estava realmente encerrado. O Danilo sai porque o Botafogo quer liberar ele faz de tudo para continuar no clube. E o Tiquinho porque era um momento ali pós-título, ele estava perdendo espaço, não foi titular porque o Igor Jesus chegou e tomou conta da posição, mas foi um cara que em 23 trouxe para mim assim o re-orgulho em ser botafoguense. Então, esse tipo de jogador, eu vejo que muitas vezes vale a pena uma homenagem na camisa, embora talvez eles não tenham sido tão importantes assim na conquista dos títulos do ano de 2024. Mas quando o cara sai assim igual o Marlon, é realmente decepcionante. Acho que só o tempo vai dizer o que de fato aconteceu, como foi. O que me intriga mais e me deixa chateado é como é conduzida a história. Porque se ele já viesse num discurso, embora ele tenha dito uma vez há uns 2 meses que é, se a história acabasse e tal, daquele período para lá, de outubro para cá, ele vem falando muito, de outubro para cá, ele vem falando muito sobre gostar e curtir o clube, querer ficar e dar continuidade e tal. E de fato não foi isso que aconteceu. Então, já falei a beça. Por fim, eu deixo um questionamento polêmico para vocês. Vocês acham que o Marlon deve ou não permanecer naquela parte que ele foi colocado na bandeira do clube, na bandeira dos ídolos? Fica aí o questionamento. Esse é o Botafogo Literário. Segue, compartilha e deixa o like aí para ajudar. Um abraço. Eu sou Daniel Góes, jornalista. E até a próxima. Valeu.